Que é legal assim, hoje você vê que tem o MMA, que é o Mixed Martial Arts, que a gente já vinha daquela época, em 94, quando eu cheguei no Brasil, que o Kempo Havaiano, que é uma combinação de karatê, judô, jiu-jitsu, boxe, kung fu, aikido. A gente não acredita num estilo só, a gente acha que quanto mais você aprender, mais completo você fica. Que é o que se tornou depois de um tempo o Mixed Martial Arts. Você vê hoje ninguém faz só jiu-jitsu, ninguém faz só boxe, ninguém faz só Muay Thai, o wrestling, então todos eles estão meio que intercalados. E era essa a nossa visão desde 94, que hoje é a visão de todos eles. Então, e você parou por quê? Na verdade, me pararam. O que houve? Me pararam. Então, eu sofri um acidente em 95, quando eu trouxe os americanos para o Brasil. Eu trouxe meu mestre e mais 3 faixas pretas para me ajudar a divulgar o Kempo no Brasil. Porque como eu tive o privilégio de treinar com um homem que era amigo particular do Bruce Lee, e eu falo que tudo isso que eu falo, eu tenho tudo oficializado. Eu tenho foto do meu mestre com o Bruce Lee, com o Steve McQueen, e ele fez mais de 100 filmes de Hollywood, então eu tenho foto dele com o Mr. Miyagi, que ele fez Karate Kid 2. Tenho foto dele com Steven Seagal, que ele fez bom, fez vários filmes. Ele fez O Sol Nascente, fez... Aquele de guerra. Academia de Polícia, Robocop 2003. Ele é do... Não, meu mestre era de Kempo. O Steven Seagal é. De Aikido, então ele era muito amigo do Chuck Norris, inclusive. Então ele fez vários filmes. Isso me ajudou a abrir um leque para poder divulgar o Kempo no Brasil. Imagina, eu como representante de um mito americano que era amigo do Bruce Lee, com toda a documentação. Bruce Lee Kung Fu. Kung Fu. Eles quiseram, inclusive, o Bruce Lee quis, uma época, se unir ao Kempo Havaiano e os dois juntos, que eles eram muito amigos. Só que, diferente do que todo mundo pensa, o Bruce Lee tinha uma imagem muito ruim. Ele era ruim. O Bruce Lee. Então, o meu mestre era muito bonzinho, ele sempre foi muito carinhoso, muito dócil. Então, ele não quis se unir ao Bruce Lee por causa disso. Entendi. Tanto que mataram ele. E aí você estava trazendo para um show, você trouxe o seu mestre? Eu trouxe eles para uma demonstração e fazendo E a gente tinha patrocínio de uma empresa de calçados, na época famosa, e a gente ia para onde eles queriam, né? E eu fui fazer uma demonstração no CT do São Paulo Futebol Clube, para os jogadores de futebol. E aí o gramado estava molhado, e aí fazendo um movimento de defesa pessoal, era tudo combinado, e terminava aquele movimento com uma chave de cervical. E o cara que aplicava o golpe em mim tinha 1,96 m, mais de 100 quilos. Chave cervical é colocar a perna na... Não, o que ele fazia é o seguinte, eu ficava com os 2 braços para trás, e ele de costas comigo, ele pegava meus 2 braços aqui assim, e ele deitava com todo o corpo em cima do meu pescoço. Eu caía com os 2 braços para trás assim, com todo o peso dele na minha nuca. Só que quando ele foi fazer o movimento, só que ele era controlado, ele escorregou na grama e caiu com todo o peso da minha nuca. E na hora, com 100 quilos, eu bati o queixo no peito. Entendi. Com os 2 braços para trás. Ele largou meus braços, eu lembro que eu virei de barriga para baixo, eu ouvi um estalo. E na hora eu pensei, quebrei o pescoço. Virei de barriga para baixo, consegui juntar cotovelo com o joelho, levantei. Aí eu falei, eu machuquei o pescoço. Aí pegaram, me levaram para o departamento médico, colocaram os eletrodos em mim, eu sentado, nem deitar eu deitei. Sentado, colocaram os eletrodos no meu pescoço, tomei meia hora de choque. Anda aí, tá sentindo alguma coisa? Não, tá liberado. E eu fui embora como se nada tivesse acontecido. Continuei treinando, competindo, fui campeão sul-americano de defesa pessoal, fui pro Mundial na França, peguei em 4º lugar. Isso depois do acidente? Depois do acidente. Campeão depois do acidente? Depois do acidente. Depois de 10 anos, eu comecei a ter sequela. Foi uma das piores fases da minha vida, onde meu pai estava hospitalizado com hepatite B. Minha mãe estava com diabetes, também internada em outro hospital. Na mesma época, eu perdi meu pai, em setembro, e minha mãe em outubro. E como eu estava dando muita aula e ficava com meu pai no hospital, cuidando do meu pai, enquanto meu irmão, que está aqui hoje, ficava com a minha mãe, e eu comecei a sentir dificuldade, comecei a chegar na academia, minhas pernas ficavam bamba, eu achava que eu fosse cair, mas eu achava que fosse o quê? Estresse, porque eu estava com tanta coisa, dando aula, cuidando do meu pai, da minha mãe. Aí quando eles morreram, eu falei, bom, eu preciso ver o que eu tenho. Aí paralisou meu lado esquerdo do corpo. Você perdeu o seu pai e um mês depois a sua mãe? Minha mãe, um mês depois. E o Rony, ele é teu irmão. Rony, uma honra, hein? Uma honra. Aí eu peguei e
eu fui ver o que eu tinha, né? Porque eu tinha paralisado o meu lado esquerdo do corpo. Aí os médicos falaram, acho que você teve AVC. Eu falei, você tá louco. Ele falou, meu, você teve AVC. Mas a paralisação aconteceu, tipo, 2, 3 nada. meses? Do nada, assim? Do nada. O que eu acordei, o que aconteceu? Eu cheguei na academia um dia e eu tava sentindo meu braço estranho. Parecia que eu tinha perdido massa muscular do lado esquerdo. Aí na época eu treinava toda a escolta da família Setúbal e Vilela. Eles tinham 54 guarda-costas e eu treinava todos eles. A parte de defesa pessoal. Aí um deles olhou para mim e falou assim, meu, teu braço tá parecendo um braço de velha. Nunca mais esqueço isso. E eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas quando ele me falou, pô, então não é coisa da minha cabeça. Aí daquele dia em diante eu comecei a andar de blusa de manga comprida. Comecei a ficar preocupado. Eu falei, meu, não aceito isso. Comecei a pegar meu braço, não levantava, colocar meu braço, levantar meu braço com essa mão e começar a fazer força para recuperar a musculatura. Resumindo, eu recuperei. Aí o médico falou, ó, você teve AVC, vai procurar um neurologista. Eu falei, meu Deus do céu. Aí um amigo meu de infância é neurologista. Aí meu primo ligou para ele, ele me ligou num sábado à noite, o que você tá tendo? Eu falei, meu, eu sinto meus dedos formigando, meu lado esquerdo do corpo meio que paralisou, tô puxando a perna esquerda. Ele falou, mano, você pode estar com esclerose múltipla, eu quero você segunda-feira no meu consultório. Falei, nossa, mais uma ótima. Bom, fui lá, aí entramos num batalhão de exames e viram que eu tinha uma compressão na medula na altura da segunda vértebra. Os médicos falaram, cara, você não era para estar vivo. Porque compressão na segunda vértebra. Aqui, né? Você era para estar morto ou tetraplégico. Então a gente não tem nem o que te falar. Continua fazendo o que você está fazendo, porque você não era para estar vivo, e eu continuei. Treinando, continuei fazendo minhas coisas, só que eu fui piorando, gradativamente fui piorando. Aí de 6 em 6 meses eu fazia ressonância do pescoço, da cabeça, para ver se... Só para monitorar se não era esclerose múltipla mesmo. Eles já tinham cortado o diagnóstico. E eu lá, e os médicos falaram, meu, você não... Eu lembro uma vez eu fui no médico, que eu comecei a dar aula na companhia atlética, e aí eles pediram para passar por esse médico. Aí o médico, quando olhou minha ressonância, falou, cara, essa ressonância não é tua. Anda aí. Aí eu andei, ele falou, mas impossível, cara. Esse cara tem que estar morto. Não sei como é que você está andando. Continua fazendo o que você está fazendo. Eu continuei. Só que eu fui piorando. Quando chegou em 2012, eu estava de bengala, corcunda, não conseguia mais fazer nada. Aí eu tive um tete-a-tete com Deus e falei, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. Eu não vim no mundo para ser tartaruga. Nunca reclamei, nunca murmurei, mas estou cansado. Ou me leva ou me cura. Eu tinha marcado um médico para ver minha lombar, eu tinha muita dor na lombar. Na segunda-feira, isso foi no fim de semana. Aí quando eu cheguei no médico, na segunda-feira, o médico, eu fui para ver minha lombar. Ele abriu a ressonância do pescoço e falou, meu, teu pescoço, da primeira foto, teu pescoço está quebrado. Como é que nunca viram isso? E eu fiz 10 ressonâncias magnéticas durante 5 anos. 6 em 6 meses eu era obrigado. Ninguém viu. Ele falou, meu, precisamos operar urgente, porque senão você vai morrer. E mesmo operando, como a cirurgia é muito delicada, porque eu vou ter que colocar 4 parafusos de meio milímetro numa vértebra de 1 milímetro. Então a margem de erro é 0. Se eu errar, você não sai da mesa de cirurgia. Como eu já tinha tido meu tete-a-tete, falei, vou me despedir, porque Deus está me levando. Aí eu pedi 45 dias para o médico e fui viver meus últimos 45 dias de vida. E aí quando eu voltei da cirurgia, que eu não esperava, eu vi que foram os melhores dias da minha vida e é assim que eu vivo a vida hoje.